Ah, eu preciso conversar com vocês e o início dessa conversa de hoje é um pouco chato. Mas, ao mesmo tempo que é chato, se eu conseguir ser bem comunicativo, vai ser legal. O que é? Parece que ainda estou pensando, estou falando para as crianças, né? Eu preciso fazer uma contextualização de onde eu quero chegar. E como eu não sou um comunicador tão bom assim, eu preciso da ajuda de vocês, principalmente na atenção. Então, por onde começar? Vamos começar do começo, né? Começar do princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ah, era para ser uma piada isso, gente. No princípio, é sério agora. No princípio, Deus criou os homens e Deus fez o mundo perfeito, fez os homens perfeitos, e aí a gente conhece a história desde criança, que entrou o pecado através de Adão e Eva, e aí houve a separação dos homens para com Deus, da forma que eles tinham aquele relacionamento de Deus vir todos os dias, conversar, e estar próximo, e estar junto e tudo. Como o Daniel falou mais cedo, né? Deus estava diariamente na cozinha com Adão e Eva, né? Deus não estava só na sala, Deus vinha, entrava na cozinha, tomava o cafezinho, fazia o pão de queijo, eles estavam lá todos os dias ali, naquele relacionamento bonito, perfeito e tal. Entra o pecado e aí entra a primeira lição de Deus, ou uma das primeiras lições de Deus, que é todo erro, todo pecado, chama o que você quiser, exige dor, exige um sacrifício de alguma parte. E aí Deus vai, mata um animal, eu não sei qual é o animal, vocês podem perguntar aí. Mata um animal e faz desse animal, que seria então um primeiro sacrifício, faz roupas para Adão e Eva se vestirem. Não é? Então, a gente pode pensar, viajar, que Deus estava mostrando um exemplo de remissão de pecado. Isso é uma viagem, tá? Não é... É uma teoria, vamos dizer assim, é uma hipótese. Então vamos prosseguir, porque eu quero chegar lá na frente. Então a gente tem esse primeiro exemplo. Aí a gente passa um pouquinho, uns 2 capítulozinhos, e a gente vê a história de Caim e Abel, né? Muitos de vocês conhecem, ou todos, mas vou ficar com muitos. Conhecem. Abel sacrifica um animal e faz daquilo a sua adoração a Deus, e Caim traz do fruto da terra, que ele era agricultor, traz as ofertas para Deus, e aí Deus se agrada do sacrifício de Abel. Não estou dizendo que é por isso, tá? Mas aconteceu, eu só estou relatando um fato. Muitos vão dizer, não, é pela condição do coração de Abel e a condição do coração de Caim. Ok, beleza, tá? Mas vamos ficar no fato que está narrado. Abel faz um sacrifício ali e é aceito. Caim faz outras ofertas e Deus não se agrada da oferta de Caim. Caim, aí você conhece a história, mata Abel e tal, enfim. E aí a gente vai ver a história prosseguindo. A gente chega em Abraão, na época de Abraão, que era uma época completamente de enoteísmo, que é cada povo tem o seu Deus, então a gente vai fazer nossos sacrifícios, nossas festas ao nosso Deus. E aí Deus pega Abraão, e de Abraão a gente vai ver muitos altares. Abraão foi aqui, erigiu um altar, matou um cordeiro, um animal, fez o sacrifício para Deus e partiu, e ali ficou conhecido como altar X, altar Y. Aí a gente vai chegar assim até Moisés. Várias pessoas fazendo isso, né? Altares, sacrifício, adoração. Altares, morte, sacrifício, adoração. A gente pode dizer que essa era a vontade de Deus? Não dá para afirmar isso, tá? Agora, o que a gente pode afirmar é que gerou-se um consenso entre aqueles que Deus se agradaria disso. Por isso, eles estavam fazendo aquilo com todo o seu coração,
com todo o seu vigor e com tudo que eles podiam fazer, eles faziam dessa forma. Então, está errado? Não estou dizendo que está errado, nem estou dizendo que está certo. Não estou dizendo nada, tá? Só estou dizendo o que aconteceu, para a gente não entrar nesses detalhes. A gente chega agora em Moisés. Moisés está lá no deserto. Aí a gente conhece a história de que ele sobe no monte, vai lá, tem um encontro com Deus, face a face, a cara de Moisés brilha, ele traz as tábuas das leis, e quando ele chega, ele se depara com um povo que fez um bezerro para adorar. Aquele bezerro representando Deus, não é? E Deus já tinha dado instrução para não fazer aquilo. Moisés fica irado, para não dizer outra coisa. Ele pega as tábuas, quebra, de tanta raiva que ele estava, xinga todo mundo e faz um escarcéu. Aí depois Deus volta lá de novo e fala assim, vem cá, então você vai construir um tabernáculo. É onde mais assim a gente começa a demorar um pouquinho agora. Deus então manda fazer um tabernáculo. O tabernáculo era uma casa de pano, tendas, uma casa móvel, que o povo vai para ali, leva o tabernáculo, monta o acampamento, traz a Arca da Aliança. É legal porque semana passada o Winston falou sobre isso na mensagem, deu uma pincelada lá em Êxodo. Então não preciso me deter muito nos detalhes, mas a Arca da Aliança, que era uma arca, um caixote, que Deus mandou construir, ali representava a presença de Deus. Onde aquele caixote estava, Deus estava. Então, aquele caixote ia, botava no lugar, fazia tenda ao redor, e quem podia chegar lá, naquela Arca da Aliança, era o sumo sacerdote para fazer a adoração a Deus. Então, a gente chega nesse tempo, né, do tabernáculo, por instrução de Deus. Eu faço um parênteses, né, para dizer, acho eu, Ulisson, que Deus deu quebrou o galho da humanidade, quebrou o galho do homem. Diz assim, tudo bem, vocês precisam de algo, né, para pegar, para palpar, vocês precisam disso, né? Eu não queria que fosse assim, eu queria só estar com vocês, no meio de vocês. E Deus se mostrava, porque vocês lembram que tinha a coluna de fogo durante a noite, a nuvem durante o dia para amenizar o sol e tal. Então Deus já se mostrava dessa forma. Mas não, o povo precisava de algo, tanto que fizeram o bezerro de ouro. E aí eu acho que, aí é um pensamento meu, tá? Deus quebrou o galho da galera. Ele chegou lá e disse assim, tá ok, façam então esse tabernáculo, aí eu façam então essa arca, mas aí vocês vão ter que fazer exatamente como eu disser. E ele foi bem detalhista, para dizer, vocês querem fazer? Então faz um negócio bem feito. E aí a gente sai dessa história do tabernáculo, passa de Moisés, entra em Josué nas guerras e tal, e onde a arca estava, Deus estava, então ia ter uma guerra ali, leva a arca, porque a gente precisa de Deus na batalha, senão a gente não vence. Então o povo levava a arca e tal, os únicos que podiam tocá-la, né? Claro, vocês sempre lembram que quem não podia tocar, tocava, morria. Tinham as regras para isso, né? Não, vocês querem, tudo bem, mas tem regra. É mais ou menos assim que Deus quebrou o galho da galera. E aí o povo tinha... Então, o que eu estou tentando fazer, não sei se eu estou conseguindo ser claro, é mostrar que foi se criando uma mentalidade acerca de presença de Deus, acerca de templo. Aí, quando a gente passa de Josué, passa dos juízes, está nessa história de leva a arca para cá, leva a arca para lá, vem para cá, vai para lá. A arca representa a presença de Deus. Então, se a arca estiver aqui, Deus está aqui, a gente não perde para ninguém. Com a arca, nós somos os caras. Deus está aqui e ninguém vai ganhar da gente com a arca. Essa era a mentalidade. Então, o povo começou a inverter as coisas. Coisa que a gente faz muito hoje, né? Vamos pegar Deus e levar para lá? Aí a gente pega Deus e leva. Não, vamos pegar Deus agora que está aqui, vamos levar ele para lá. E vai, pega e leva Deus. A gente quer fazer isso hoje também. É impressionante como não muda muita coisa, não. E Deus sempre falou assim, peraí, eu sou Deus ou são vocês que são os deuses e eu que sou servo? A gente
sempre quer um Deus que nos sirva, que a gente fale, Ele obedeça. A gente até paga um pouquinho, né? Faz uma oferta em troca. Deus, eu estou te dando isso aqui, eu estou fazendo isso porque eu quero que o meu filho seja curado. É nobre, mas a gente está tentando barganhar com Deus, né? A gente sempre quis fazer isso. E naquela época não era diferente. Então a gente chega em Davi. Davi está com essa cabeça de que Deus mora em tendas e que ele agora está num palácio, assim, mais ou menos como se Deus tivesse no teatro, o Davi estivesse no Teatro Manauara, né? E aí Deus está lá na rua, numa barraca. E aí Davi, com todo aquele coração de adorador que ele tinha, aquele coração bonito para com Deus, ele fala assim, ele chega com um profeta, que era o profeta chegado dele, né? Que em horas aquele profeta falava coisa de Deus, em horas nem tanto. Chama aquele profeta e fala assim, olha só, eu decidi fazer uma coisa aqui. Eu podia estar lendo esse monte de texto, mas vocês entendem junto comigo que ia demorar um bocado, né? Então vou tentar chegar lá e a gente vai ler só um texto. Depois, por favor, leiam para ver que eu não estou falando nenhuma besteira. Leiam em casa, essa história está em 1 Reis, está em 2 Samuel, porque 1 Samuel fala mais de Saul, né? 2 Samuel de Davi, então vocês vão encontrar lá. Leiam lá, por favor. Só estou tentando resumir e contextualizar para a gente chegar onde a gente quer. Então Davi chega com Natan e fala assim, olha só, eu quero fazer um palácio para Deus, um templo para Ele. Todos os outros deuses dos outros povos têm um templo bonito, majestoso, então o nosso templo do nosso Deus tem que ser o melhor, porque o nosso é o Deus dos deuses. Muito obrigado. O nosso Deus é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. Então, o templo dele tem que ser o maioral, o melhor, o maior de todos, o mais bonito, o mais luxuoso. E foi isso que Davi quis fazer e falou para o profeta chegado dele, né? Natan. Aí Natan falou assim, vai com Deus, que tudo que tu quiser fazer, Ele vai te abençoar. Vai lá. Vai, força. Só que, quando Natan sai da presença de Davi, provavelmente foi para casa e tal, pá, relaxou, esticou a rede, esticou a baladeira e foi deitar. Aí Deus chegou e falou com Natan, deixa eu falar um negócio aqui para ti. Deixa eu ver se é nesse ponto que a gente começa a ler. Por favor, Manu. A gente vai ler, eu estou com uma outra versão aqui, e eu vou ler junto com vocês porque é diferente essa versão. Quando chega no 2 Samuel 7, versículo 12. Quem quiser abrir aí, vou dar um tempinho. 2 Samuel 7, a partir do versículo 12. Até chegar no 12 acontece isso. No iniciozinho do 7, Davi começa a falar com Natan, o que quer fazer e tal. Natan fala, é isso aí, vai com fé, vai na fé, irmão, né? Vai, tu é mais que vencedor. Essas palavras assim, Natan já falava para Davi lá. E aí, Deus fala com Natan e fala assim, Natan, fala isso aqui para Davi. Aí é quando a gente vai começar a ler aqui. 2 Samuel 7, 12. Quando a sua vida chegar ao fim, isso, só mais uma vez, é Deus falando para Davi. Ele fala, Natan, fala lá para Davi. Então Deus está falando para Natan chegar a Davi essa história. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. Muita atenção nesse um dos seus filhos. Nessa outra versão aqui, ela diz assim, um dos teus descendentes. Que não faz muita diferença não, mas é um ponto chave aqui, porque a gente quer falar. Um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho.
quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Ponto. Aí, Davi fala, ok, não vou fazer nada. Deus disse que é um filho meu. Então, beleza, estou de boa. Quis fazer, Deus não deixou. Passam alguns anos, Salomão assume o reinado, filho de Davi, e diz assim, Deus falou para o meu pai que seria o seu filho que ia fazer o templo, então sou eu sou o cara. Aí Salomão fez o maior escarcéu no seu tempo. Salomão fez um reboliço entre os reinos. É de comum acordo que Salomão é um cara muito político. E todos os povos vizinhos que ele não conquistava, ou que ele não conquistou, na realidade ele não, né? O Davi não conquistou, ele fez alianças políticas, por isso ele tinha tantas esposas, né? Tudo era aliança política que ele fazia. Tudo era esquema, né? Tudo era esquema de Salomão. Então Salomão começou a escrever para os esquemas dele. Começar pelo rei de Tiro, né? Eu estou fazendo aqui um negócio de Deus, Eu vou fazer aqui um templo para o nosso Deus. E tem que ser o melhor templo, porque é para o Deus dos deuses, cara. Então, manda aí para mim madeira, manda funcionários, manda a mão de obra para fazer e tal, e acontecer, porque eu preciso dos caras para fazer esse negócio aqui. Então, veio a galera e construíram o templo que vocês conhecem. Olha, abrindo outro parênteses, é legal abrir parênteses, que a gente pode falar um monte de coisa. Eu procurei no YouTube um vídeo do Templo de Salomão original, de 3 minutinhos, 2 minutinhos, só para a gente dar uma olhada como era e tal. Só aparece Templo de Salomão da Universal aqui em São Paulo. Não tinha nada decente do Templo de Salomão original. Gente, eu procurei Discovery e tal, não tinha. Só falava do Templo de Salomão aqui, do Edi, sei lá, o cara lá. O Macedo, que agora tá igual um rabino. Enfim, só fala desse templo aqui. Os caras estão meio doidos, não sei. Não acredito nisso, não. Não é possível. Fecha parênteses. Tá, cheguei em Davi, Salomão, templo. Beleza. Quando a gente chega agora em Jesus, só para antes de Jesus, a gente sabe a história. Salomão faz todo o escarcéu, constrói um templo belíssimo, cheio de glória, cheio de riquezas, muito ouro, muito tudo, muito rico. E aí, no final da construção, ele chega para Deus e fala assim, Deus, eu sei, eu sei que tu não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus, sabe o que é? Abençoa, vem aqui, recebe as orações feitas nesse lugar. Se acontecer isso, vem, escuta o teu povo aqui. Se o cara trair a mulher e ele vir aqui no templo orar, escuta ele, dá o perdão. Se a praga destruir a plantação e o teu povo vier aqui orar, escuta o teu povo que vier aqui orar e tal, não sei o quê. Isso foi a oração de Salomão para Deus, né? E aí Deus responde do texto famosíssimo, que a gente só fica com um pedaço, né? Que é 2 Crônicas 7,14. Quem pode recitar assim de cor 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então, só aí, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra.
E prossegue, Deus dizendo assim, ó. Aí ninguém lembra. Isso aqui sabe de qual? Depois não, né? Depois acabou, né, a memória, né? Aí a memória acaba, apaga, porque aí Deus vai falar assim: mas se o meu povo não seguir os meus preceitos e os meus caminhos, e não se arrepender, e não fizer isso, e não fizer aquilo, então eu destruirei este templo que foi feito, e ele será motivo de escárnio entre todos os povos. Isso aconteceu algum tempo depois. Salomão estava muito bem obrigado e começou a fazer aquele monte de aliança política, começou a permitir outros altares para outros deuses e tal, e aquele cara político e tudo pode tudo e tal. E aí, mais na frente, o povo de Israel vai para o exílio, né? Para o exílio, ele é derrotado, ele é preso e vai virar escravo. O templo é destruído e todo o ouro é saqueado pelo rei da Babilônia e tal, tudinho, pá. Mas lá na frente a gente vai ter a história que se encontra em Neemias e Esdras da reconstrução do templo. E aí só que o outro templo não era mais tão cheio de posses, porque o povo estava voltando da escravidão, então não tinha dinheiro, não tinha aliança política, não tinha nada. Fizeram um templo mais modesto. E sobre esse templo, alguns profetizaram, os profetas como Ageu, que disse assim: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Vocês lembram dessa história? Pois é. Era Ageu falando acerca do segundo templo que foi feito em relação ao primeiro de Salomão, que era todo pomposo, todo bonito. E o povo estava fazendo sem dinheiro, fazendo a parede sem reboco e tal, fazendo dinheiro. O povo estava triste, né? Poxa, o primeiro era tão bonito, tão luxuoso, e esse aqui vai ser tão meia boca. E aí os profetas começaram a falar: calma, a glória dessa casa vai ser muito maior do que a daquela primeira. Então era isso. Mais na frente esse segundo templo também foi destruído e tal, enfim. A gente chega em Jesus. Tá, só para concluir a parte do templo, esse templo permanece até os tempos de Herodes, que faz uma reforma nesse templo, dá uma melhorada nele, dá uma guaribada, amplia. E aí, depois de Jesus, salvo engano, alguém vai me ajudar aqui, no ano 70, depois de Cristo, ele é destruído novamente, já pelo Império Romano agora, né? Então, ponto, nos templos. Tudo isso, deixa eu ver quanto tempo eu perdi aqui, só para a gente começar. Nossa. Meu Deus. Bora lá. Tudo isso é para dizer assim, ó, Jesus chegou. Agora Jesus chega e se depara com um povo judeu, já que ele era judeu e veio para os dele, né? Se depara com esse povo, com esse pensamento de templo, que Deus mora no templo, e que então é lá no templo que eu tenho que falar com Deus, é lá no templo que é a casa de Deus, eu vou lá para a casa de Deus fazer as coisas. E é com esse povo que Jesus se depara. E aí começam alguns textos a mexer com aquele povo, como quando Jesus fala e causa o maior rebuliço. O povo começa, Jesus fala assim, ó, eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Aí o povo fala assim, rasga a veste e tal, aquele negócio. Como? Isso aí demorou anos para ser construído. Como é que em 3 dias tu vai construir? Tá louco? Tu tá insano, maluco. E aí eles aproveitaram isso, já queriam até crucificar Jesus, mas ele deu uma escapadinha. Porque não era a hora ainda. Então, Jesus começa a mostrar, ei, calma, casa de Deus não é o templo, Deus está lá, tá claro, ele vai ouvir quem ora lá, óbvio. Ele aceitou isso que fizeram para ele como uma oferta, como uma adoração que fizeram lá, é claro. Tanto é claro que quando estavam vendendo lá na porta do templo e tal, Jesus chegou chicoteando tudo, e sai daqui, a casa do meu pai será conhecida como casa de oração. Então assim, ele aceitava a referência de casa de Deus para o templo, era aceito, não era errado, não era um pecado estar dentro do templo porque não era a vontade de Deus, não, de forma alguma, era bem aceito. E aí a gente vai para o texto agora, enfim,
que a gente quer conversar um pouquinho, que está aí em cima, né? João 14. Eu vou ler com vocês. João 14. Na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Nas versões, vocês vão lembrar muito desse termo moradas, porque já é mais comum ser utilizado, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Só uma pausa. E mais um parênteses, porque é legal fazer parênteses. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Aí, a gente usa esse texto em velório, em enterro, né? E aí fala assim, ó, tá vendo? Jesus disse que ia preparar lugar para a gente lá no céu. E é engraçado, porque quando eu perguntei para as crianças aqui, foi bem de propósito que eu perguntei, onde Deus mora, a primeira resposta foi, no céu. Que bonito. É verdade, né? Deus mora no céu. Porém, entretanto, todavia, não é desse céu que Jesus está se referindo aqui. Não é dessa casa de Deus que Jesus está falando. Um judeu escutando casa de Deus, ele nunca vai pensar em céu. Isso é uma cabeça nossa, século 21. Onde é que Deus mora? No céu. Mas não era isso que ele estava falando. Casa de Deus era o templo. Lá era a casa de Deus. Então, não é bem assim usar esse texto em velório, sabe? Não é bem isso que Jesus está falando. Vou preparar para vocês lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, é por isso que dá uma certa confusão, tá? Mas a gente vai entender junto. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês, numa primeira interpretação mais rápida, né? Para que vocês estejam no céu junto comigo. Não é isso. Vocês conhecerão o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, aquele cara que tem uma fé incrível, né? Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vai? Já, né? Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ó, Jesus, para de falar aí, só mostra para a gente Deus e tá bom, eu só quero saber onde é que Deus está. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, você não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Tá maluco? Né? Jesus falou isso não, tá? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, mas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou, pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, entre aspas, o Espírito Santo, ou entre colchetes, Espírito Santo, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê
nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. A igual a B que é igual a C. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Vai até onde? Passou. De início parece céu. Parece que a gente está falando que Deus mora no céu, que Jesus está indo preparar lugar para a gente lá no céu. É só prosseguir a leitura. Fica muito claro que não é céu que Jesus está se referindo. Ele fala: eu vou preparar lugar para vocês, e vocês depois estarão comigo, vocês vão viver porque eu vivo. Salomão lá atrás disse assim, sou eu que vou fazer o templo. Filho de Davi, eu. O que fica para mim nessa ideia de Salomão é que ele se precipitou. Ele trouxe para si, com a maior das melhores e boas intenções, obviamente, construir um templo para o Deus dos deuses. Mas não era ele a quem Deus estava se referindo. Isso para mim fica muito claro quando, lá em Davi, Deus fala: eu serei por pai dele, ele será por filho, o seu reino será estabelecido para sempre. Você vê o reino de Salomão até hoje? Não está até hoje o reino de Salomão, acabou, já foi, morreu. O reino de Jesus está. E o povo, desde lá até hoje, vem fazendo confusão com essas coisas, sabe? O templo que Salomão fez porque era o filho de Davi que tinha que fazer, não era esse filho de Davi que tinha que fazer. A gente conhece um pouquinho para dizer que filho de Davi, nesse contexto, é referente à descendência, não é referente ao filho, primeira geração, né? Filho é... Tanto isso é verdade que quando você vê Jesus passando lá, eu acho que é Cafarnaum, alguém pode me ajudar, e o cego, está lá o cego de nascença, fala: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus dá atenção para ele, porque Jesus era o filho de Davi. E os evangelhos deixam isso muito claro, quando no início já fazem logo a genealogia, de Davi até Jesus. Já quer logo mostrar, antes que vocês falem alguma coisa, está aqui, Jesus é filho de Davi, ponto. Então, para mim, desde lá, Salomão, o templo a que Deus se referia lá para Davi, não era o templo de Salomão. Era esse templo que Jesus está reinaugurando, que o apóstolo Paulo vai dizer lá na frente: vós sois templo do Espírito Santo. É esse templo que ele estava falando. E a gente tende a pensar: não, eu vou morar no céu com Deus. Lá é o meu lugar, no céu. Também não é bem assim. Jesus não disse que a gente ia fazer coisas maiores que ele. É muito interessante, porque como que a gente vai fazer coisas maiores que Jesus? Gente, pensa só, assim, com meio cérebro, com 10% do teu cérebro, com, 1% só. Como eu vou fazer coisa maior que Jesus? Cara, não dá. Não dá. Só que, por que ele disse isso? Ele está mentindo, então? Obviamente não.
Quando Jesus fala assim, eu vou fazer nele morada, e onde eu estiver, vocês estarão, aí o negócio começa, opa, peraí, então eu vou fazer, porque é meu pé, minha mão que está fazendo lá, mas na realidade quem está fazendo é Jesus através de mim. É por isso que quando a gente vai, por exemplo, para a comunidade do Marimba, a gente fala assim, Deus nos usa, pega os nossos pés e as nossas mãos e abraça, vai até lá, abraça aquele povo, toca neles através de nós. Não é assim nossa oração? Quando a gente traz esse monte de leite aqui para os pequeninos, a gente está falando assim, Deus, usa um pouco do meu recurso e dá leite para aquelas criancinhas, para as tuas criancinhas. Quando a gente está na cozinha, como o Daniel colocou, não somos nós que estamos na cozinha apenas. É Jesus em mim, Jesus no outro, e a gente está ali, trocando ideia, a gente está como diz o Homens de Ferro, né? Ferro afiando ferro. É dois ferros ali, assim, com uma mola-faca, né? A gente está ali amolando a faca, um ferro no outro, e vai sair mais amolado. É Jesus de lá e Jesus de cá, em mim e nele. É porque a gente tem o hábito de pensar, quando a gente vem para a igreja, e a gente vai marcar um café, tem que marcar um café com o pastor. Porque o pastor, o que ele falar é de Deus. Eu sou um mundano, eu sou um pecador, mas o pastor não. O pastor é de Deus. Então, tudo que o pastor disser, eu vou ficar atento, porque Deus está falando comigo. Mas se dois iguais forem conversar, não é Deus que está falando, não. Isso aqui é o brother, ele só fala besteira mesmo. Não é Deus, não. Tudo que a gente passa a fazer com essa mentalidade de que nós somos hoje casa, que nós somos templo, tudo muda de figura. Tudo muda de objetivo. Tudo, o prisma é diferente. Eu olho de um outro lado e parece assim, peraí, por que eu vou visitar o preso lá na prisão? Porque eu quero conhecer o sistema penitenciário? Não, é porque eu quero que Jesus vá lá com ele. Então, Jesus, é o seguinte, tu quer que eu vá lá? Beleza? Quer que eu vá? Então eu vou. Mas não sou eu que vou, é tu, tá? Bora lá. Vamos comigo. Quem é que vai no sistema penitenciário dizendo assim, eu vou, sou eu mesmo? Ninguém vai. Procura qualquer pessoa que faça um trabalho dentro do sistema penitenciário e pergunta dele quem é que está indo lá, se ele não fala se é Deus. Deus está indo lá. Eu só vou ser um menino de recado. Eu só vou lá porque Deus está indo, eu só estou indo atrás. Sabe a mentalidade, porque a gente fala muito de mentalidade do povo judeu, claro, porque a Bíblia toda, o velho é deles, o novo foi no meio deles, né? Eles falam muito dessa mentalidade para a gente poder entender a Bíblia. Uma mentalidade do povo judeu forte é assim, no deserto X não tem água, o pessoal está morrendo de sede. E Deus falou que ia chegar água até lá. Aí assim, o povo senta, cruza as pernas e fala assim, Deus manda água. Não é assim que eles faziam. Ou, não é essa a mentalidade. A mentalidade é essa de Salomão. Deus falou que vai acontecer. Então, Deus, eu me candidato para ser o cavador do poço. Aí o outro, Deus, eu me candidato para levantar a obra, para a água chegar lá. Aí quando a água chega lá, quem foi que fez? Foi aquele pessoal lá? Não. Deus fez. Deus levou a água até lá. Vamos trazer para a gente hoje? O PG falou antes aqui do trabalho que a gente está fazendo na casa do Hamilton e da Rani por conta do bebezinho que vai chegar. A gente vai preparar o ambiente para o bebê. Não é muita coisa que a gente vai fazer, é o mínimo que a gente pode fazer. Mas vão se passar um ano. Aí você chega com o Hamilton e pergunta dele assim, Hamilton, quem foi que fez isso na tua casa? Ele vai dizer, Deus fez. Deus fez isso. Não foi o Wilson, não foi o PG, não foi o Gutenberg, não foi o Edilson. Nós todos fomos instrumentos nas mãos de Deus.
Deus não vai fazer nada lá, a parede não vai amanhecer pintada se não tiver uma mão para pegar o pincel e pintar. Deus pode fazer isso? É óbvio que Deus pode pintar uma parede num sopro. Pronto, pintou. Pintou. Mas não é isso, não é assim que ele age. Ele é o soberano, pergunta dele por que ele não faz isso. Ele faz assim, ó. Eu quero que a parede seja pintada. E Paulo Gil, está livre aí? Pode pintar uma parede ali? Eu preciso da parede pintada. Preciso que meu nome seja glorificado na casa do Hamilton. Pinta lá para mim? Beleza? Depois a gente se acerta. É assim. A gente vai, faz, mas a glória dele. Foi ele que fez, não fomos nós. A ideia do trailer, no cartaz, que a gente tinha que falar de casa de Deus. Quando a gente pensa em casa, a primeira ideia que vem na cabeça é uma casa. É tijolo, chão, telhado. E aí eu fiquei pensando, cara, como é que a gente vai tentar transmitir a ideia de casa de Deus que não seja uma casa? Daí eu, puxa, olha só, um trailer, o que tu acha, Winston? Pô, vai na fé. Natana, vai lá, tá certo, pode ir. Passa pro Robinho, deixa ele se virar. E saiu isso aqui. O trailer, porque é uma casa, isso aí fica claro na nossa mente que o trailer é uma casa que se movimenta. Quando a gente fala de casa de Deus ou casas de Deus, não dá para imaginar que esse teatro é casa de Deus. E aqui a gente tem uma pequena vantagem, que fica muito óbvio isso, que o teatro não é casa de Deus. Porque é um teatro, né? Ele tem até o nome dele, a gente só paga o aluguel, vem aqui, se reúne e vai embora. Deus provavelmente não fica aqui quando não tem ninguém. Não tem ninguém, para que ele vai estar aqui? Aqui não é casa de Deus. Ele não aproveita assim, ah, beleza, todo mundo foi embora, agora eu vou descansar. É Deus. Na ideia de casa de Deus, não dá para imaginar uma casa parada. Por isso que Deus, quando sugeriu uma construção no Antigo Testamento, ele instruiu um tabernáculo, tendas, móveis, a arca, vai, pá. Só que como é que funcionava? No início, Deus fala assim, beleza, faça um tabernáculo, mas como é que vai funcionar? Quando a nuvem de fogo levantar e seguir, vocês desmontam tudo e vão atrás. O que Deus estava dizendo é, eu vou e vocês me seguem com a arca, dizendo que eu estou indo, mas quem está direcionando não é a arca. Não é Deus que está submetido às vontades daquela arca. É o inverso. Isso era muito claro ali. Com o tempo, as coisas começaram a ir invertendo. E aí o povo dizia, pega a arca, bora para lá. Pá, ó, Deus está aqui, hein? Deus está aqui, não mexe com a gente não. Ó, pega a arca, bora para lá. Ah, ó, Deus está aqui, hein? Ó, olha Deus aqui, hein? Sabe por que isso ainda é comum na nossa cabecinha? Fraca e pequena e cheia de limitações? Porque, para muitos de nós, a ideia do templo, da igreja, a gente só muda o nome, né? Fala que é igreja, vou para a igreja. É que lá na igreja Deus está. Isso aqui que eu estou pisando, então, meu Deus, aqui é o altar. Isso aqui é sagrado. Aqui, se eu estiver em pecado, eu subir, eu morro. É mais ou menos assim que a nossa cabecinha funciona. E cara, nunca foi assim. Nunca foi para ser assim. Não é assim. Não é esse lugar que é sagrado. Quando a gente está aqui, Deus está aqui. Quando a gente não está, oi, beleza, tu vai para onde? Ah, eu vou para ali, vou para lá. Bora lá. Deus está junto. Os que começam a entender isso e começam a se submeter à vontade de Deus, começam a amadurecer e crescer no relacionamento com Deus, fala assim, ó, Deus, para onde é que é para eu ir agora? Acabou, meio-dia, acabou. Já terminou a nossa reunião aqui, a gente já falou com todo mundo, já está tudo ok, qual é o próximo passo?
O que tu quer que eu faça? Para onde tu quer que eu vá? Aí Deus fala assim, ó, vai dormir, vai para casa. Aí a gente vai para casa, dormir, beleza. Deus está dormindo contigo lá. Deus está lá do teu lado. Né? O anjo da guarda está ali. É brincadeira, né? Ele está lá, contigo. Não, sai daqui, vai lá no hospital, que tem um pessoal lá que está precisando de ti, só que tu sentar do lado dele lá e ficar lá, porque eles estão precisando de um abraço de Deus, eles estão precisando de uma palavra de Deus, vai lá. Aí a gente vai lá. Quem é que foi lá? Não fui eu, Deus foi. Eu sei que é um pouco repetitivo, mas o que eu estou querendo dizer, não sou eu que dito a agenda e Deus vem me seguindo. Ó, Deus, agora a gente vai fazer um negócio lá na casa do Hamilton, bora? Vai com a gente. Ó, Deus, agora a gente vai lá para Marimba. Deus, segue a gente, bora lá. Deus, a gente vai agora cuidar das criancinhas. Vamos levar o leite. Bora lá com a gente, Deus? Não é assim que funciona. Ou não é assim que tem que ser. Porque, sabe, Deus, Ele não é aquele carrasco que às vezes a gente pinta. Deus não é aquele Deus que as culturas estão acostumadas a conhecer, de dizer assim, ó, eu mando que seja assim. Não fez assim, morreu, ou não estou nisso, não vou, não faço. Não, Deus é o cara que está na cozinha com a gente. Então Ele fala assim, ó, Ulisson, eu quero que tu vá para o hospital. Só que eu não entendi direito esse negócio do hospital. Eu falo assim, Deus, ó, eu estou indo para o asilo. Aí Ele fala assim, não, cara, não é um asilo que eu quero que tu vá, é o hospital. Mas beleza, bora lá. Eu vou fazer a obra no asilo. É claro que eu estou tentando fazer um exemplo e eu sou fraco demais para exemplificar as ações de Deus, né? Mas Deus, Ele, não que Ele se submeta, mas Ele deixa, sabe? Ele deixa às vezes as vontades assim, Ele permite isso. Tá bom, tu vai, então vou. Ele fez isso tantas e tantas e tantas e tantas vezes. A gente podia citar aqui N textos bíblicos de Deus fazendo isso. Um mais comum é Abraão orando para Deus, dizendo assim, Deus, não destrói lá não, Sodoma e Gomorra, né? Não destrói lá não, porque se tiver 50, Deus, tu vai destruir assim mesmo? Deus falou assim, tudo bem, se tiver 50 eu não destruo. Aí Abraão, não, Deus, olha só, peraí, 40, não, tá bom, 40, porque tu pediu, eu não vou destruir não. Não, olha só, Deus, pensando bem, 30, não, tá bom, eu não destruo. 20, não, 10, Deus, por favor, me desculpa, perdão, mas minha última tentativa, 10, só 10zinho, Deus, 10zinho lá. Já 10 pessoas lá que não estejam corrompidos pela cultura local, tu não destrói lá, beleza? Tá bom, se tiver 10, eu não destruo. Desde lá até cá, Deus está mostrando assim que não é, Ele é soberano, ponto. Não há discussão nisso. Mas Ele abre para o relacionamento, Ele se permite trocar ideia com a gente, criatura, criação, falha, cheio de pensamentos errados, cheio de ideias erradas, Ele se permite. Ele se permite porque, desde o início, nós fomos criados para ser iguais a Ele, semelhantes, dialogar, conversar. A gente tem uma limitação muito grande, é óbvio que a gente não chega nem em uma farelo perto de Deus, ainda assim Ele permite trocar ideia. Vamos lá, o que a gente vai fazer? O que você acha? Vamos fazer assim? Tá ok. Vamos fazer assado? Tá bom. Quem não tem experiência na vida aqui? Eu já orei assim, ó, Deus, eu sei que isso está errado, eu sei que isso não é tua vontade, mas Deus, eu não quero te desobedecer, mas ao mesmo tempo eu não quero largar isso. Por favor, Deus, deixa. Sabe aquele filho que pede para o pai, deixa, pai, por favor, pai, deixa, eu quero. Não é isso não, você não pode comer isso, por favor, pai, deixa. Eu já orei assim, eu tive a minha resposta. Deus me respondeu, mais ou menos assim, tu quer? É isso mesmo? Não é, mas tu quer? Então toma, pega. Ele transformou aquilo em bênção. Depois,
Depois. De vez em quando, eu assisto um cara que alguns aqui devem conhecer, que é o pastor da Igreja Batista Água Branca, que é o Ed Renekiewicz. Ed Renekiewicz, falando acerca da casa de Deus, ele falou 3 pontos assim que eu falei, não, isso aqui eu vou falar também. O cara é muito fera, eu tenho que falar também, porque eu vou parecer fera, né? Primeiro ponto que ele fala que a casa de Deus é que nessa casa de Deus tem lugar para todo mundo. Tem lugar. Não é? Vou fazer um parênteses aqui, mais um. Tem uma religião ou seita, cada um enxerga como quiser, que diz que só tem vaga no céu para 144 mil pessoas. Baseados num texto de Apocalipse que diz 12 vezes 12. Aí eles colocam 3 zerinhos no final só para aumentar um pouquinho, né, o volume. Porque senão só 144 já mataria aqui só em um texto desse assim. Uma genealogia já matava. Eles dizem que só tem lugar para 144 mil. Eu tenho um pouco de dó deles, assim, porque os que estão vivos hoje já nem entram mais. Né? Eles já estão... já acabou as vagas deles já. Mas na casa de Deus não é assim. Não tem vaga limitada. Tem vaga para todo mundo. Você vê alguma vez assim Jesus falando, ó, vem aqui tantos e acabou a vaga? Não tem isso. Pelo contrário, sempre os movimentos de Cristo e depois de seus discípulos é de agregação. O mais claro disso é quando Paulo chega e fala assim, ó, pessoal, em Cristo não há judeu, não há bárbaro, não há citra, não tem esse negócio de crente e do mundo. Não tem isso. Em Deus, em Jesus, todos somos filhos de Deus. E ele ainda acrescenta assim, ó, vocês falam tanto de filho de Abraão, se Deus quisesse, ele suscitava filhos de Abraão dessa pedra aqui, ó. Dessas pedras aqui saía um filho de Abraão daqui. Então, baixa a bola de vocês, porque não é só de vocês que vão para o céu, não. Esse é só um exemplo dos N textos que a gente conhece. N exemplos de dizer assim, ó, a casa de Deus não é fechadinha para os evangélicos batistas da cidade de Manaus. Não é. A gente pensa que... Não. Eu posso dizer para vocês, quando eu era adolescente, eu tinha uma crise horrível com isso. Nós temos a palavra. Nós conhecemos a verdade. Então, nós somos salvos. E os outros? Eu ficava, mas Deus é Deus, Ele é tão bom e Ele fez tudo isso para deixar os outros de fora, sem ter oportunidades e tal. Aí eu ficava nessa... Pá. Mas a gente vai estudando, vai lendo algumas coisas que Paulo também falava, de acréscimo, né? De dizer, ó, aqueles povos e tal, isso aqui é diferente o negócio com eles lá. Mas, em Deus, a casa tem muita vaga. Tem muita vaga. E a segunda coisa boa que a Ed fala é que tem um lugar preparado para mim. Tem um lugar nessa casa preparado para você. É assim, ó. Deus, eu quero estar na tua casa. Ele fala, está aqui, teu lugar está aqui, ó. Muito como o filho pródigo, que saiu, foi embora, viver a vida, curtir e tal. Aí quando ele volta, o pai está lá, ó, braços abertos. Vem, está aqui, o teu lugar está aqui, meu filho. O teu lugar está aqui. É assim que Deus trata cada um de nós. Nós somos filhos. A gente vai e quando volta, Deus fala assim, ó, está aqui, ó. O teu lugar na casa está reservado. Pega o anel, bota no dedo. Pega o cordeiro, sacrifica. Vamos fazer uma festa aqui para ele. É assim que Deus faz. Nessa casa tem lugar para todo mundo. E tem um lugar para você. E o que torna essa casa tão, mas tão especial é que Deus mora nela. Você para pensar um pouquinho assim. Olha para dentro de si.
Deus mora aqui? Sabe? Deus mora em mim? Não dá. Não encaixa, não bate. Como que Deus mora aqui e eu sou assim como sou? Tem alguma coisa errada. Tem. A nossa cabeça está errada. Porque Deus mora aqui e Ele sempre disse isso, Ele sempre quis que fosse assim. Desde do Éden Ele quer se relacionar com a gente. Desde o jardim Ele está lá para ter relacionamento, para conversar. E desde lá Ele mostra que é isso que Ele quer que a gente faça, porque não é essa a vontade dEle. Tem vontade de Deus que a gente ora, a gente espera a resposta, a gente espera a confirmação, aí a gente ora de novo, aí fala com será que é a vontade de Deus isso? E fica na dúvida. Mas tem outras que não precisa, cara. Precisa eu orar e ter resposta para saber que Deus quer ter um relacionamento com a gente? Que Deus quer que a gente se relacione com o outro como se Ele estivesse aqui e o outro estivesse lá também se relacionasse? Não precisa de orar para isso. Precisa de muita coisa. Deus quer ter um relacionamento com a gente. Eu não preciso... Eu lembrei agora de uma coisa aqui. O pastor, nosso amigo, pastor Teodoro, é pai da Thaís, que eu acho que a Thaís não está aqui, está viajando. Ele falava assim para a gente: tem gente que espera um toque de Deus para se manifestar favorável a Ele. Talvez esse toque seja um AVC, que é um toque no coração. O que está esperando? Que é um derrame? Que toque é esse que você quer? Ele falava isso muito para a gente e era para ser cômico, né, na época. A gente espera, às vezes, assim, um negócio de Deus acontecer, como acontecia lá no Antigo Testamento. Deus, vou colocar a esponja aqui, no sereno, ela tem que amanhecer seca. Se ela amanhecer seca, então, ok, eu sei que é isso que tu quer. Às vezes a gente quer que essas coisas aconteçam, assim, sabe? Um negócio meio estrambólico. Deus está falando com a gente, independente de onde a gente esteja. Quero estar com vocês. Quero me relacionar com vocês. Ele quer simplesmente que nós cumpramos a vontade dele em nos relacionar. É só isso. Deus não quer se relacionar com a gente? Deus quer que a gente se relacione com o outro como sendo Deus. Se Deus vive em mim e eu tenho que ir para onde Ele quer ir, então tenho que ir em direção ao relacionamento com o outro. A ajudar os pequenos. A me relacionar com o outro em forma de ferro afia ferro. Melhorarmos-nos. Bonito, né? Ou até errado. Tem gente aqui dentro de vocês que tem uma facilidade incrível de fazer novas amizades, de chegar assim e bater e parece que tu é amigo de infância do cara, tu conheceu ele ontem. Quantos aqui, rapidinho assim, só para eu ver que vocês estão acordados, quantos aqui tem facilidade de se relacionar, facilidade de fazer amigos? Que o cara chega na tua casa hoje, tu conhece ele hoje, amanhã ele já está dormindo no teu quarto, já está calçando tua sandália, já está... Eu estou só funilando. Calma, né? Mas tem um que é assim. Tem um que vocês conhecem, eu não sei nem se ele está aqui ou se ele está lá por aí fora. Que o cara, eu cheguei na casa dele pela primeira vez, essa semana, e o cara falou, não, vem. Eu falei assim, eu só fiz um comentário assim, poxa, bonita a tua casa, cara, que legal. Ele falou, não, vem cá, olha aqui o quarto. Aí eu abri a porta, olha aqui, esse aqui é o quarto, tal, isso aqui, olha aqui esse outro aqui, ó. Esse aqui é o quarto aqui e tal, isso aqui. Não, nem falei o nome dele, já falaram aqui, ó, Edgar, Bahia. Bahia é sensacional, cara. Ele é sensacional. A pessoa chega aqui com ele, ele fala, e aí, qual é o teu nome, tal, isso aqui, bora lá, não, deixa eu te apresentar aqui, ó, esse aqui é o GT tal, esse aqui. Como a CV precisa de pessoas assim como vocês. Se a CV dependesse de mim para entrosá-los, eu acho que ninguém se conhecia aqui dentro. Eu sou péssimo nisso, péssimo. Faço um esforço assim, olha, você não tem ideia, para eu chegar numa pessoa que eu não conheço e falar, bom dia, meu nome é Ulisses, qual é o seu nome? Para fazer isso, eu tenho que fazer um esforço, assim, um sacrifício assim, horrendo.
Agora, o cara como o Bahia, não. Eu vou pegar outro Maguinho também. O Maguinho fica lá fora, o cara chega, ei, passa! Beleza e tal. Flamengão, não sei o quê. Ele consegue ver nos olhos do cara se o cara é vascaíno ou flamenguista. Ele já entrosa. É o cara, velho. Vocês que levantaram as mãos, a CV, Deus, precisa muito de vocês aqui, porque a gente tem um ponto muito desfavorável aqui. Que é todo mundo sentado aí de frente para o palestrante aqui, o cara falando sozinho aqui para lá. Quando a gente tenta fazer diálogo e tal, a gente vê que não funciona direito, porque tem que correr com o microfone e tal, um fala, o outro quer falar lá do outro lado e tal. A gente não está num círculo, sabe, conversando. Então isso torna o quê? A gente entra, senta no banquinho, olha para quem está do lado, bom dia, senta, vira a cabeça, acabou, vai embora. Se a gente não fizer um esforço para se relacionar, não tem relacionamento nenhum aqui. Se não fizer como o Daniel disse, chama para a sala, mas depois leva para a cozinha, vamos lá, vamos relacionar, vamos fazer esforço para isso. Tem gente que não precisa. A maioria dos que levantaram a mão aqui não precisam. Por favor, ajudem-nos. Ajude a Deus, porque Ele quer promover o relacionamento. É isso que Ele quer, dele com a gente e de a gente com os outros. Quando eu disse que a gente ia falar sobre templo e casa de Deus e que nós somos casa de Deus, alguém me procurou perguntando: essa música aqui tá boa? Eu chorei do outro lado do WhatsApp, sim. Eu falei: essa música é sensacional. Ela explica muito melhor em 5 minutos, 4 minutos, o que eu tentei explicar em 1 hora. Ela é demais. Então a gente vai encerrar hoje com a música Casa, que é fantástica. E se eu conseguir contribuir com alguma coisa hoje aqui com vocês, é essa consciência de que Deus mora em nós e o que quer que nós formos fazer, o que quer que a gente busque fazer, que a gente tenha essa consciência. Seja para Deus nos levar para onde Ele quer que a gente vá, seja simplesmente para a gente sentar ao lado do outro e dar um abraço. Às vezes não precisa de palavra, não precisa de nada, é só um toque, um carinho. E é isso que Deus quer da gente. Assim como Ele quer se relacionar conosco, casa dele, Ele quer comunhão entre as casas. Que Deus nos abençoe.